Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com o Luiz Sanches, Chairman and Chief Creative Officer da Almap BBDO, onde ele trabalha há 26 anos. Brasileiro mais premiado do mundo, conquistou 191 leões em sua carreira no Festival de Cannes. Conquistou o título de melhor diretor de criação do mundo pelo ranking Gun Report e está entre os melhores criativos da década, segundo a Latin Spots. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Poxa, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aqui. Muito bem. Aqui comigo para conversar com o Luiz, temos o Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Luiz, você como criativo premiado, né? Como é que você avalia a evolução, a involução da criatividade durante a pandemia? Você acha que esse estado pandêmico aí que a gente vem enfrentando desde o ano passado, né, desde 2020, afetou de alguma maneira a criação, seja por um lado bom ou seja pelo lado ruim? Acho que afetou positivamente, eu vou te explicar por quê. Eu acho que a gente, antes, pré-pandemia, a gente vivia um mundo absolutamente polarizado, né? Entre opiniões, pessoas pouco tolerantes, né? E onde muito se via o comportamento de clusters, de comportamento das pessoas, como é que as pessoas, qual o hábito que as pessoas estão, quais os canais que elas estão consumindo, etc. E as marcas todas tentando, de uma certa forma, participar de conversas que vinham de fora para dentro, que aconteciam numa escala global, e trazer essa conversa como participante dessa conversa, às vezes protagonista dessa conversa daqui para o Brasil. De repente, a gente foi colocado da noite para o dia praticamente, né, no isolamento, onde todos aqueles dados que a gente tinha sobre as pessoas, sobre os clusters e tudo mais, praticamente ficaram iguais, nivelados, porque todo mundo está na mesma posição, consumindo as mesmas coisas e com a mesma aflição, e quando você olhava, você não tinha uma liderança política e o mundo absolutamente polarizado, com pessoas intolerantes nesse momento, né? Então era um momento muito angustiante para qualquer pessoa que ficou dentro de casa no começo da pandemia, porque eu olhava e falava, puxa, eu estou consumindo a mesma coisa que todo mundo, está todo mundo desesperado, o que está acontecendo? Isso para as marcas foi um desespero, porque essas conversas que aconteciam globalmente, elas pararam de acontecer, que em vez de ter várias conversas, era uma conversa só, né, no primeiro momento, e as marcas, elas adotaram uma postura, no primeiro momento, acho que corretamente, de assumir essa falta de liderança que existia por parte política e social, muitas vezes. E as marcas falam assim, poxa, eu sou o porto seguro das pessoas, eu entro na casa das pessoas confiam mais em mim, às vezes, do que algum político, que você, né, que está falando para mim não usar máscara, não, né, etc. Coisa que a gente viu um pouquinho aí durante a pandemia, né, umas pérolas, né. E desse momento, eu acho que as marcas elas tiveram uma postura de realmente praticar essa empatia, já que estava todo mundo não praticando empatia, acho que as marcas começaram a colocar isso em prática, ou seja, eu sei o que você está passando, eu estou passando pela mesma coisa, a gente vai passar por isso junto, e de uma certa forma, isso aqui nós vamos vencer esse momento. Nesse momento, imagina que todas as agências, todo mundo que lida com criatividade ou produz conteúdo, foi colocado em casa de uma forma remota, que não podia praticamente produzir nada. Então, existia um limite muito grande de produção. Por que eu digo isso? Porque, de repente, a gente tem um cenário onde tudo está praticamente estandarizado, né? Em termos de dados que você tem sobre pessoas e consumo de conteúdo, são praticamente consumidos nos mesmos canais. No segundo momento, você tem as pessoas absolutamente querendo ouvir o que as marcas têm a dizer. Você tem pouco recurso de produção, né? Já que você não pode sair para fora, ir para a rua filmar, etc. Nesse momento, a criatividade ela começa a se tornar o principal asset que a gente tem. Porque, ou seja, ela passa a ser o diferenciador entre o que uma marca está dizendo e outra marca está dizendo. Ela passa a ser o porquê que eu vou ouvir o que eles estão dizendo para mim. Ela passa a ser o viabilizador de como eu vou produzir algum material para poder mostrar para alguém, já que eu tenho que ser criativo também na forma de produzir, já que eu estou com uma produção escassa. E depois, no segundo momento, a gente viu que as marcas elas começaram a tentar, de fato, orientar as pessoas, porque foi percebendo que realmente faltava essa liderança e as marcas querendo orientar
e as marcas começando a participar de uma forma social de realmente entregar alguma coisa. Então, tiveram marcas que fizeram álcool gel, etc. A gente vê as marcas realmente doando financeiramente algum bem à sociedade, devolvendo para a sociedade de uma outra forma que não fosse seu produto ou não fosse seu argumento. E esses discursos que realmente que a gente tinha nesse momento, que eram causas que aconteciam fora, começou a ficar interessante a gente olhar a causa que está do nosso lado, né? Porque em vez de a gente olhar para fora e trazer de fora para dentro, vamos olhar o que a gente tem aqui dentro e talvez fazer disso aqui o que é relevante para essas pessoas, né? E a gente viu coisas interessantes acontecendo. Se vocês lembrarem, na Itália, a gente teve uma manifestação no começo que viralizou o mundo inteiro. Isso, de uma certa forma, é um conteúdo. Só não tem uma marca assinando isso, mas é um conteúdo. Que era os italianos indo nas varandas e cantando. Então, é uma coisa que só poderia acontecer aquilo na Itália. Por quê? Porque é uma coisa cultural, é um aspecto cultural da Itália. E aquilo, de fato, aquilo ali era uma manifestação e aquilo viajou o mundo. Todo mundo, ninguém podia viajar, mas através do digital viajou o mundo. E nesse momento você começa a entender uma coisa, as marcas começam a entender de uma certa forma que esse aspecto cultural que a gente tem, ele é muito poderoso. As conversas locais começaram a ficar mais importantes. E eu acho que a gente tem exemplos aqui, inclusive dentro de casa a gente tem a Havaianas, que acabou de recentemente ser premiado em Cannes, mas é um case que a gente exporta para o mundo o que a gente tem de legal no Brasil. Ou seja, toda vez que lá fora, na Europa, um europeu coloca o pé na sandália, está colocando um pezinho, um pedacinho no Brasil, imaginariamente bacana, legal, cool, verão, liberdade, etc. Né? Então, e no terceiro momento, as marcas começaram a entender que elas precisavam inspirar as pessoas. Mas, de novo, por mais que já estivesse começando a mudar esse hábito de consumo de lugar para lugar, estágios diferentes de evolução na pandemia, mas as marcas elas percebem que a criatividade é o único diferenciador que elas têm. E no termo, e o que eu posso acrescentar também é dizer que, nesse momento, as agências nunca tiveram tão juntas os clientes que são tomadores de decisão, porque as agências nunca foram tão relevantes em termos de realmente tornar essa mensagem, primeiro o discurso, alinhar o propósito dessa marca, né? No segundo momento, entender qual que é o discurso e principalmente o tom para a gente levar dentro de casa. Muita gente fala, não, tem que ser um tom emocional. Não, não é nem sempre emocional, pode ser tom de humor. Às vezes as pessoas estão precisando rir. A gente tem que lembrar que você rir, a felicidade ela é mais contagiosa do que até esse vírus que a gente agora está começando, parece que realmente vencer. Mas eu acho que esse tom, esse insight humano, essa percepção, ia começar, obviamente, a aparecer outras causas que a gente viu, George Floyd, etc. E as marcas, ao mesmo tempo, começaram a pegar essas marcas e essas causas e correlacionar localmente o que acontecia. Então, acho que a criatividade, ela sempre foi importante, mas mais do que nunca ela é o que vai tornar as marcas inspiradoras para as pessoas e as pessoas estão precisando de inspiração. Excelente análise, Luiz. Daniel? Oi, Luiz, bom falar contigo aqui. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, e aí? Ô, Luiz, como é que você vê a inovação aí, né? Qual é a sua definição para a inovação, logicamente nos projetos publicitários, né? E como é que você contextualiza a inovação hoje? Ou seja, você acha que os clientes aí estão cada vez mais maduros para pensar junto com vocês fora da caixa? Ou ainda é, de certa forma, difícil, né? De tirá-los aí de uma zona de conforto, de onde eles estão mais acostumados a trabalharem. Qual é a sua visão sobre isso? Eu vou começar pelo final, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acredito sobre inovação. Eu acho que os clientes, acho que mais do que nunca, eles estão dispostos. Hoje eles perceberam que quem realmente, durante esse momento, se posicionou, não ficou em cima do muro, saiu ganhando. Eu acho que as marcas elas precisam se posicionar, elas precisam adotar uma postura. Então, assim, pode ser que você vá ter vários haters, né? A gente teve um período de aprendizagem, principalmente com o surgimento da mídia social, onde a gente percebeu que as marcas ficavam, não podem falar mal de mim. Hoje, ok, para você ser amado, vai ter alguém, você vai desagradar alguém. Ninguém consegue ser só amado. Ou então você vai ser uma coisa absolutamente flat. Então, faz parte de você criar fãs para a marca, você também ter os seus haters. Mas isso só acontece quando você se posiciona. Quando você realmente traz em função de uma causa, você se posiciona sobre ela, sobre o que você tem a dizer, sobre o que você tem a agregar. Com relação à inovação, eu acho que
Inovação, obviamente, quando a gente fala de inovação, obviamente a gente pensa algum artefato tecnológico, alguma coisa tecnológica que viabilize algo, que torne algo maravilhoso. Eu sou super adepto de qualquer coisa tecnológica, eu sou meio nerd, meio geek, assim, eu adoro essas coisas de tecnologia, então eu sempre gostei. Mas eu acho que ela tem que estar a serviço da ideia. Ela tem que ter assim, não é a tecnologia pela tecnologia, não é inovação pela inovação, é inovação pela ideia. Então, por exemplo, quando a gente lembra de Apple, por que a Apple, ela foi, qual foi o sucesso de Apple? É trazer através da tecnologia, através da inovação, a simplicidade para as pessoas, onde qualquer um consegue, em 2, 3 toques, consegue acessar o que queria, que antigamente era muito difícil. Então, a inovação, ela tem um papel. Ela tem um papel de trazer uma ideia, a ideia da simplicidade, a ideia de você trazer a simplicidade, como fazer isso através da inovação. Então, eu acho que a gente, obviamente, hoje a gente tem um acesso à inovação, a poder inovar através de tecnologias e canais diferenciados, mas eu acho que, no princípio, inovação quer dizer fazer diferente, fazer o que não está sendo feito. E não necessariamente você precisa de tecnologia para isso. Eu acho que às vezes você consegue fazer isso com um discurso, com uma atitude. Então, por exemplo, no Festival de Cannes, na categoria que eu tive a felicidade de presidir como outdoor, um dos Grand Prix foi dado para a Heineken, que era uma ação que eles fizeram durante a pandemia, onde todos os estabelecimentos fecharam. E nesse momento, o principal parceiro deles estava fechando as portas e o negócio estava indo para água abaixo. Qual a ideia que eles tiveram? Tirar todos os cartazes que eles tinham de billboard e colocar na porta desses pequenos negócios, em vez de pagar por propaganda, pagar para esse pequeno empresário, para ele poder sustentar o negócio dele, trazer isso de uma forma com craft brilhante para a porta desse pequeno empresário. Isso é inovação, é pensar diferente também. Não tem nada de tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma tecnologia muito bacana, como a gente viu em algumas peças durante o Festival de Cannes. Mas eu acho que a inovação não está restrita somente a algo tecnologicamente, mas é algo que viabiliza uma ideia ou é fazer diferente o que está todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Muito bom. E é isso mesmo que você está falando. Isso. Às vezes a inovação é a marca usar um meio que ela não usava, ou usar o meio de uma maneira melhor do que ela já usava, né? Às vezes a inovação é uma inovação incremental e que faz toda a diferença, né? Você citou agora um pouco sobre as causas, né? Eu queria falar um pouco sobre isso também. A gente percebeu agora na pandemia as marcas muito focadas em causas, né? Várias que a gente já sabe que tinham causas, defendiam causas, mas às vezes eram até low profile nisso. A gente percebeu que muitas delas começaram a focar muito nessa coisa das causas. Você acha que hoje defender uma causa é mais importante ou igualmente importante do que falar de si mesmo? Como é que você vê essa coisa das causas? Depende, eu acho que hoje isso é uma tendência que eu acho que é a necessidade das marcas alinharem seu propósito a uma entrega real à sociedade ou então se posicionar perante alguma coisa que é relevante à sociedade. Então, as marcas participarem das conversas é uma forma, enfim, quando a gente teve esse boom que a gente teve hoje de canais e acesso à informação através da internet, as marcas ficaram pulverizadas nisso. Então, elas participarem das conversas é uma forma delas conseguirem, de uma certa forma, estar presente nesses canais com relevância e, ao mesmo tempo, elas serem lembradas e criar fãs. Pô, eu gosto dessa marca porque essa marca defende esse tipo de coisa. Mas não basta só ela defender, ela tem que fazer. Hoje não dá mais para você falar e não fazer, você tem que fazer. O que eu acho que eu vejo acho que são duas coisas. Acho que é uma tendência. Eu acho que as marcas, cada vez mais, elas se aproximam dessas causas. Eu acho que talvez a pandemia trouxe um pouco da necessidade dessas causas locais, não querer simplesmente o que está acontecendo lá na Tailândia é legal para eles, mas talvez comigo não faça sentido aqui no Brasil. Então, como é que eu faço para que qual a causa, o que eu tenho aqui eu posso ajudar nessa comunidade? Isso eu acho muito legal. Isso traz a gente um pouquinho desse olhar mais macro, menos macro e começar a olhar dentro de pequenas comunidades. Eu acho isso bacana. Em termos de criatividade, como aplicar a criatividade, eu acho que está ficando um pouquinho tudo igual. Porque acho que todas as marcas agora estão abraçando causas, então é quase que uma formulinha para um cara criativo pegar lá e falar assim, qual é o problema, qual é a causa, eu tenho uma ideia,
e vamos assinar que essa marca aqui tem a ver com o propósito dela. Eu acho que nem sempre tem a ver com isso. Eu dou mais um exemplo, uma peça que ela não foi premiada, ela não foi Grand Prix, mas ela foi um Leão de Ouro em Cannes, ela foi Grand Prix em outra categoria, mas eu acho espetacular. Foi uma peça de Dove, que era uma peça no meio da pandemia, era um pôster, print, que as pessoas falam assim, isso aqui é velho. Não, um pôster. Só que do lado da onde tinham as pessoas que estavam lá trabalhando, os enfermeiros, né? E eles eram foto deles com as marcas das máscaras, de tanto que os caras estavam trabalhando. Então você sentia aquela, assim, o empenho, a paixão pelo que os caras estavam trabalhando. E você colocava aquilo ali do lado dos hospitais. Então, você transformava aquele cara ali publicamente num herói. Ou seja, todo mundo está passando ali, está vendo que aquele cara ali trabalha naquele hospital que você está vendo ali. Então, tem a ver comigo isso aqui. Não estou falando de outro lugar, mas pequenos heróis no mundo. Só que estava absolutamente alinhado com a estratégia, que é ver beleza, até mesmo num momento tão difícil quanto a pandemia. Uma marca foi lá e viu beleza. Isso faz parte da estratégia de Dove, que no caso é beleza. Então, eu acho que, se eu não me engano, o título era alguma coisa do tipo Life is Beautiful, e era a marca, assim, as pessoas tentando salvar vidas. Então, eu acho que você encontrar dentro do seu propósito, dentro da sua estratégia, uma causa e você bancar isso, eu acho espetacular, mas aí fica mais difícil. E essa é a minha outra crítica, que eu acho que eu tenho visto muito hoje, muitas agências muito criativas, pessoas muito criativas, fazendo trabalhos muito legais, só que quando você vai ver, um instituto, associação, não sei o que lá. Eu acho que hoje é legal você fazer para ONG, é super bacana, a gente sempre fez, tem que sempre fazer. Mas nesse momento específico aqui, de pandemia, acho que as marcas precisam desse olhar da gente, como que a gente consegue colocar elas de uma forma inspiradora na sociedade. Então, eu acho que essa formuleta, eu acho que ela vai começar a se dissipar, mas eu acho que muito em função de tentar achar algo um pouco mais relevante, já que todas ficando meio iguais. Muito bom. Daniel? Luiz, aproveitando aí o vasto repertório em criatividade, né? Como é que você vê criatividade, né, junto com performance, né? Aí uma palavra até da moda, né? Né, a necessidade aí dos clientes de terem KPIs aí de final de funil, né? Como é que vocês alinham criatividade e performance? Como é que esses dois conceitos, né, param de pé com sinergia, né? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é se vocês aí trabalham a cocriação, né, com clientes, né, ou com os stakeholders envolvidos aí no processo. Como é que esse processo de cocriação ele se desenvolveu aí ao longo aí dos últimos meses, né, principalmente aí no processo pandêmico, né? Claro. Eu acho que assim, eu acho uma ótima pergunta, Daniel. Eu acho que assim, eu colocaria, você colocou criatividade, performance, mas eu colocaria também efetividade, que acho que são as três palavras que eu acho que a gente deveria buscar, e as duas, elas são diretamente proporcional para você alcançar a efetividade, né? Eu acho que, falar um pouquinho da crença da agência, a gente acha que a gente tem que, quando eu olho para o MAP, a gente sempre, eu e meu sócio, a gente sempre olhou antigamente também olhava dessa forma, que é olhar e falar, putz, como é que a gente não deveria organizar a agência do mesmo jeito para todos os clientes? A gente deveria ter uma agência diferente para cada cliente, porque cada cliente tem um problema diferente, tem uma necessidade diferente. Então, para isso, a gente tem que criar modelos diferentes, estar aberto de fato, ter modelos que não são muito tradicionais dentro de uma agência. Então, a gente começou bem antes essa história de performance, a gente tem muitas mesas de performance em vários clientes, então a gente acha que isso é importante para a gente, em termos de resultado, de eficiência, de eficácia na nossa visão, mas também de criar oportunidades. E onde que a gente percebeu isso? Lá atrás, a gente tem como cliente a Gol Linhas Aéreas. 60% a 70% das passagens vendidas para o Frequent Flyer, que é um personagem, é uma figura importante que viaja toda hora negócio e tal, são vendidas dentro da agência. Então, a performance estava dentro da agência, já estava no cliente, já muito antes de começar a se falar performance. A gente já vendia passagem aérea dentro da agência.
Por quê? Porque a gente, vendendo a passagem aérea para esse cara, a gente tem muito mais informação, nosso banco de dados, que a gente consegue ofertar e consegue entender esse personagem que é tão importante na estratégia da marca de retenção e ampliação de clientes. Então, isso já acontecia lá atrás. Ou a gente participa de várias mesas de performance, Boticário, Havaianas e por aí vai, mas eu acredito que a criatividade ela está ligada a isso, né? De novo, como você pode fazer isso ou tirar disso alguma coisa criativa? A mesma coisa que fala de dados, né? Dados, na minha opinião, dados é commodity, todo mundo tem dados. Você consegue dados aqui, ali e tal, mas como você faz a leitura criativa desses dados, quais são as perguntas que você vai fazer para você obter respostas que são realmente relevantes, e como você usa depois a criatividade através desses dados aqui que você obteve. Então, eu acho que isso é um ecossistema que hoje uma agência ela não pode estar simplesmente mais voltada à entrega tradicional. Porém, ela tem que ter o core dela, que é saber ter uma arquitetura de marca, conseguir arquitetar uma marca, etc. Então, hoje a gente está vivendo tempos assim desafiadores e, para te falar a verdade, acho que eu estou adorando isso aí, porque acho que é uma delícia você ter mais acesso, você sai da mesmice. Você poder estar na mesa de performance de alguém, você está ganhando dados, você está ganhando uma série de coisas. Então, é muito interessante. Legal, muito bom. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando hoje com o Luiz Sanches, da UMAP. O Luiz, na pandemia a gente percebeu aí que a transformação digital das marcas deu um salto, né? Acelerou muitíssimo, né? Alguns falam em 6 anos, em 6 meses, enfim. E isso, obviamente, afetou a relação delas com os seus clientes, né? Como é que você avalia essa transformação e como é que o que você pode dizer para a gente sobre o papel da agência nesse triângulo? Como é que ficou isso? Eu acho que assim, ainda bem que aconteceu isso. A gente já estava assim, eu acho que isso é uma das coisas, um dos pontos positivos, de novo, é olhar o copo meio cheio numa situação muito ruim. Ainda bem que a gente evoluiu tecnologicamente, porque a gente tem muito mais possibilidade de impactar, fazer com que a experiência, talvez o grande desafio agora é criar uma narrativa de uma experiência diferenciada de compra, de busca, de etc., que hoje eu acho muito básico, na minha opinião. Eu acho que esse é um olhar que a gente está tendo muito sério dentro da agência para desenvolvimento disso. Mas eu acho que, no final do dia, o que se explodiu nessa relação comercial foi o e-commerce, foi a gente poder comprar toda hora qualquer coisa, está aqui na palma da sua mão, no seu celular, você vai lá e coloca não, compre. Mas daí me faz pensar uma coisa, né? A gente está vindo de uma pandemia de 2 anos. O nosso país, especificamente, vem de uma crise econômica que já dura 12 anos, praticamente, econômica e política, né? Então, a gente já vem num momento de uma descida ladeira abaixo há muito tempo. É só você lembrar que, ó, na entrada desse atual governo aqui, o dólar estava 3,70, 3,60, hoje está batendo 5,20, uma semana com uma variação absurda. Então, a gente tem um momento de estabilidade e o que precede geralmente uma pandemia dessa, ou uma crise mundial dessa, num país de terceiro mundo como o nosso, principalmente, é uma recessão. É você ter uma crise econômica, você ter alguma coisa que vai repercutir, que vai, de fato, aquele dedinho que estava tão fácil de você comprar tal, começa a ficar pesado, né? Quando você começa a olhar, você fala, puta, será que eu vou comprar isso mesmo? A primeira experiência foi legal, a segunda é bacana, não precisa de casa, que legal. Mas daí você começa coisas que têm mais valor agregado, coisas que são um pouquinho mais. Você fala assim, será que eu preciso disso? Eu acho que é nesse momento que a agência ela também tem um papel muito interessante, que de fato, é trazer um valor agregado àquela compra, é fazer com que aquilo ali, essa indulgência aconteça, que esse dedo deixe de ficar tão pesado, ou seja, de argumentos para o consumidor, falar assim, cara, isso aqui é legal, você precisa disso por causa disso, ou você gosta, você é fã dessa marca, então você vai comprar porque você vai te dar prazer isso aqui. E eu acho que uma das coisas, se tem um lado muito legal dessa compra digital, que é você poder comprar tudo a toda hora, tem um lado muito ruim, que é justamente o que eu estava focando. Você comprou, você chega um box ali, você abriu, legal. A experiência parece que ela começa a ficar menor. Ela é bacana, tal, mas perde o encantamento. Esse encantamento é a experiência de compra, é a experiência, é você desejar aquilo, é você ser fã daquilo. Então tem uma série de outras coisas que vai fazer você pagar mais e o teu dedo não vai ficar tão pesado na hora de comprar. Legal. Daniel?
Luiz, falando aí em argumentos para as marcas, né, que você citou agora, como é que você vê o papel do conteúdo aí nos projetos publicitários? Você acha que o conteúdo é de fato o mais importante, o mais relevante? E nesse contexto, como um publisher aí, como Estadão aí agora por meio do Estadão Blue Studio, pode ajudar aí numa estratégia, né, junto aos seus clientes que envolva a produção de conteúdo? Eu acho que sim. Acho que o conteúdo, quando a gente fala de conteúdo, qualquer coisa é conteúdo. Até uma propaganda tradicional ela é um conteúdo, né? Lembrar que nos anos 90 eu lembro de ter visto uma propaganda da Volkswagen, do Darth Vader, que ela rodou o mundo inteiro sendo compartilhada pelas pessoas. Então, assim, você compartilha aquilo que fala com você, que fala com o teu coração, né? Então, isso se torna conteúdo, de uma certa forma é também. Mas eu entendi a sua pergunta, você está falando um conteúdo um pouco mais abrangente das marcas e como as marcas podem atuar nisso, né? Eu acredito que, sim, as marcas elas têm que entrar, e já entraram, né? Eu acho que talvez a estratégia com que, onde você tem que ser unbranded, onde você tem que realmente ser relevante, eu acho que já meio que banalizou um pouquinho o papel desses influencers, eu acho que são importantes, mas você não compra mais, eu acho que ninguém mais compra uma marca hoje por conta de influencer, eu acho que os influencers eles tiveram um papel, mas é um papel muito nichado. Então, é entender onde que esse conteúdo vai transitar e ver a relevância desse conteúdo e o tamanho. Mas isso aqui, o conteúdo que a gente está falando no meio digital, ele de uma certa forma, ele não exclui qualquer mídia de massa. Eu acho que a combinação dos meios, a combinação da forma que você vai é, contar as histórias, ou você vai narrar, ou você vai orquestrar a marca através desses diferentes canais, é que é a beleza do que a gente está vivendo hoje. Então, ou seja, não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo. Eu acho que isso torna mais interessante você conseguir falar com mais gente quando você precisar e ao mesmo tempo você. Mas eu acho que você de fato falar com as pessoas mais nichadas. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que as marcas, sim, elas são publishers hoje, mas hoje você já meio que faz o seu playlist, né? E no seu playlist, todas as marcas hoje estão brigando com o tempo, né? Você tem 24 horas e você, como se estivesse no Spotify, você coloca tudo que você vai consumir de conteúdo, né? E não necessariamente você está pensando como consumidor, você está pensando numa marca, naquilo, mas é o teu interesse. Então eu toco guitarra, adoro tocar guitarra, gosto de pedalar, gosto de esporte, gosto de futebol. Gosto de correr e futebol. Então, assim, eu pego tudo que eu separo de manhã e já começo, pá, pá, pá. Daí eu intercalo isso aqui com o meu dia de trabalho. Então, assim, o tempo que a gente tem não são 24 horas, a gente tem pouquíssimo tempo. E nesse tempo aqui as marcas têm que estar presentes. Então, eu acho que mais do que simplesmente produzir um conteúdo, é produzir conteúdos dentro de plataformas que falem dentro do que aquele consumidor está buscando, o que é que eles estão querendo. Então, no meu caso aqui, poxa, se é alguma coisa sobre música, é um dos conteúdos que eu vou consumir. Mas tem que estar dentro do que eu consumo, porque eu só tenho 24 horas o dia, eu tenho pouquíssimo tempo. Então, esse conteúdo, de uma certa forma, ele tem que estar embasado no que as pessoas estão consumindo, né? Tem que ser uma coisa de fato, e daí acho que essa disputa entre ser branded or unbranded, como é que eu vou me portar nisso aqui? Eu acho que você precisa de uma estratégia para isso, para definir bem. Exatamente isso, né? A grande disputa hoje é pelo tempo das pessoas, né? Se você e por isso que todo mundo é concorrente de todo mundo, né? Porque você está disputando Exatamente. aquela fatia de tempo. Aquele camarada tem aquela meia hora livre, o que que ele vai fazer naquela meia hora? Você tem que estar presente lá, né? Exatamente. Luiz, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Eu queria que você avaliasse como é que você acha que vai voltar o trabalho agora pós-pandemia, né? A gente tinha lá um formato de trabalho, as agências, a gente também lá no Estadão Blue Studio, enfim. Foi todo mundo para o home office, agora tem uma discussão se volta todo mundo para o escritório ou não. Nas agências a gente sabe, a gente já ouviu isso nas outras conversas nossas aqui, que aquela conversa do cafezinho, às vezes quando termina a reunião, o pessoal levanta para pegar um café, às vezes é ali que sai ali o spark que você vai usar em uma campanha, enfim. Como é que fica isso para vocês na UMAP? Como é que vocês estão trabalhando essa volta e como é que você acha que vai ser o retorno a esse novo normal aí? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que respeitar um planejamento de acordo com o momento que a gente pode, né? Hoje a gente não tem como levar as pessoas para a agência porque a gente não tem o número de pessoas vacinadas, nem na primeira dose, quanto mais na segunda dose, né? Que muitas vacinas precisam, né?
a maioria. Então, a gente tem que respeitar esse time que existe. Agora, com relação à crença, eu acho que, assim, respondendo, acho que vai ser gradativo. Mesmo na hora que voltar, não acho que vai ser de uma vez, eu acho que vão ser dias e depois a gente começa a operar, ou fazer rodízio, etc. Mas a gente não... vamos esperar realmente ver o cenário que a gente vai ter para a gente poder programar isso aí. Mas eu acho que tem uma coisa de crença que eu acho que não substitui você estar na frente de alguém. Aquela levantada de sobrancelha faz com que o cara se empolgue, aquele brilho no olho, o cara fala, puta, você vai mais longe. Por mais que a gente tenha uma cultura criativa, que a gente conseguiu produzir um bom trabalho remotamente, isso a curto prazo funciona, a longo prazo, médio e longo prazo não funciona, banaliza, você não cria comprometimento. Então, assim, durante a pandemia, não só na agência, mas em várias agências e vários setores, entrou gente durante a pandemia, contratado e foi embora, sem nunca ter visto as pessoas ao vivo. Mas por que isso? Porque ninguém cria um comprometimento com uma tela de computador. É muito fácil você mudar de uma para outra, é cansativo e banal. E outra coisa, criativo é alguém que ele gosta de desafios, gosta de... A pessoa criativa, ela não quer uma coisa que é banal. Isso, as reuniões em vídeo, elas são burocráticas, elas têm um processo para acontecer. Elas evitam, elas tiram o entusiasmo, a empolgação. Imagina se a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa, um quer falar, os três falam aqui, ninguém vai ouvir nada do que a gente está falando. Então, assim, você perde o que o ser humano tem, que é a espontaneidade, é a paixão, é você pegar e você viver aquele ambiente, aquela atmosfera criativa, aquilo te empolga, te impulsiona. E outra coisa, isso é o lado profissional. E tem o lado pessoal. É extremamente desgastante, porque você sai do trabalho e você, de uma certa forma, você consegue descansar, você consegue bloquear aquilo e fala, vou viver. Você sai da sua sala, da sua casa e vai falar com seus filhos, você não, aquilo continua acontecendo ainda. Então é importante, a gente precisa dessa quebra de momentos. Ah, mas tem o celular, tem o WhatsApp. Tudo bem, a gente pode aprender ou amadurecer na forma de usar isso, mas a gente precisa ter os momentos separados. Então, eu sou assim 100% favorável a voltar. Muito se fala, não, vai ser só um espaço para nos encontrarmos. Eu acho que não, pode até ser, mas eu acho que na hora que as pessoas começam a olhar, que aquilo começa, poxa, o que me faz ter tesão de ir para a agência todo dia? Ver a cara das pessoas quando tem uma ideia. Isso aqui é espetacular, gente. Assim, é uma sensação. Então, assim, isso aí não tem como ter numa tela de vídeo. Não dá. Não dá, até porque ninguém é ator. Nem ator, às vezes ator consegue emular essa sensação, mas imagina, é muito mágico. Esse ambiente mágico, essa mágica acontece. Imagina você ir para Disney via virtualmente. Não é a mesma coisa. A mágica só acontece na Disney. Então, assim, é isso. A gente precisa voltar para a nossa Disney. Tá certo. Excelente, Luiz. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos com o Luiz Sanches, que é Chairman Chief Creative Officer da Almap BBDO. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Papo, hein? Muito bom. E antes de terminar, gostaria de dizer que o Luiz e a Almap aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming, que pode ser acessado no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.